No Brasil não existe estatística sobre o número de pessoas portadoras de deficiência. Se nós estimarmos com bases de dados da Organização Mundial de Saúde, da ONU, podemos estimar que no Brasil existe cerca de 10% da população deficiente. Ou seja, uma população de 140 milhões de pessoas, nós teríamos 14 milhões de pessoas portadoras de deficiência no Brasil. Para o estado de São Paulo, 25 milhões de habitantes, nós teríamos 2,5 milhões de pessoas deficientes. Muitas pessoas perguntam, se são tantos deficientes, por que nós não vemos as pessoas no meio da rua? Essas pessoas estão trancadas em suas casas, estão isoladas, marginalizadas em vários hospitais. Quer dizer, o problema das pessoas deficientes que não se encontram é um problema pura marginalização. Quando as pessoas portadoras de deficiência, principalmente as deficientes físicos, saem de suas casas e procuram ter uma vida socialmente útil, ao saírem de suas casas encontram imensas barreiras. Nós temos ônibus que não dão acesso às pessoas deficientes. Mesmo que a cadeira de roda conseguisse ultrapassar a porta, teria dificuldade de um espaço para poder estacionar no próprio ônibus. Nós temos as calçadas mais conservadas que muitas vezes nós somos obrigados a andar no meio da rua, enquanto o metrô não dá acesso às pessoas portadoras de deficiência, não tem elevadores que dê acesso aos portadores de deficiência em cadeira de roda ou mesmo deficientes em muleta. Bom, as dificuldades das pessoas deficientes no espaço urbano são várias, né? Nós temos, por exemplo, a dificuldade que tem os deficientes físicos de entrarem por exemplo, em banheiros. Os banheiros, as portas são estreitas e não passam a cadeira de roda. Nós temos o exemplo da dificuldade do deficiente físico em cadeira de roda de ter acesso no orelhão a colocar ficha, que o orelhão é muito alto, às vezes consegue discar, não consegue colocar ficha. É importante colocar que quando a gente luta por transporte acessível, a gente luta por eliminação de barreiras arquitetônicas, nós não estamos querendo um privilégio, nós estamos lutando por um direito de cidadania. Quando a Constituição garante a qualquer cidadão o direito de ir e vir, o direito de ir e vir para nós tem que ser complementado por um direito diferencial, que é o direito do acesso ao espaço físico urbano. Essa é uma questão fundamental para que, sem isso, as pessoas portadoras de deficiência nunca terão o acesso e o direito igual de cidadania. Como o Estado não assumiu o processo de reabilitação, de educação especial, ou seja, o processo de assistência aos portadores de deficiência, nós temos hoje muito poucos centros e aonde o deficiente é obrigado, e a família do deficiente é obrigada a se deslocar para ter uma assistência. O processo, a participação do deficiente no processo de reabilitação é muito pequeno. As pessoas não são ouvidas sobre as suas questões. Quer dizer, a reabilitação é muito vista como uma capacidade apenas de tornar o indivíduo fisicamente apto. Quais são os centros de reabilitação, por exemplo, que tem no seu processo de reabilitação uma pessoa aprendendo a andar, reandar, depois que fica paraplégico, por exemplo, que faz treinamento no meio da rua? Quase nenhuma instituição faz isso. A instituição faz fechada no seu ciclo e faz um modelo idealizado, onde encontra as coisas muito fáceis que não vão encontrar na sociedade. É importante ressaltar que a gente tem uma cultura, que é uma cultura não só brasileira, mas uma cultura universal, de que a deficiência é ligada à inutilidade. E sempre foi tratada a deficiência, a própria assistência aos deficientes, de uma forma paternalista, como se coisas fossem coisas de benemerência, coisa de assistencialismo. A reabilitação tem que ser feita de uma forma, eu não diria simples, mas a reabilitação tem que ser feita junto à comunidade, junto ao local de trabalho, junto ao local de moradia das pessoas, de tal forma que a reabilitação não é algo a mais do que uma extensão da própria assistência à saúde que o indivíduo tenha.